Entrevista. Olha, esta semana os veículos de comunicação mostraram que até mesmo a Avenida Faria Lima, em São Paulo, que é o principal centro financeiro do país, passou por forte esquema de segurança durante a Operação Carbono Oculto. A ação, que é considerada a maior já realizada contra a infiltração do crime organizado na economia formal, envolveu a Polícia Federal, a Polícia Militar, o Ministério Público, a Receita Federal e Estadual. Estamos falando de São Paulo. Para a gente entender a influência do PCC, do crime organizado, na economia formal e o enfrentamento disso pelo Estado, nós vamos conversar agora com a professora Késia Lira, que é especialista em segurança pública. Professora, muito obrigado por nos atender, por vir aqui conversar conosco. E conversávamos agora há pouco fora do ar sobre a dimensão dessa operação, que inclusive trouxe a participação até mesmo de ministros de Estado, na coletiva do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Temos aí, então, uma dimensão gigantesca de atuação do crime organizado. E isso não surpreende, não é de agora. Bom dia. Bom dia. De antemão, agradeço ao convite da Rádio Cidade. É um prazer voltar a esta casa, né? Já estive em outras oportunidades, sempre trabalhando sobre o tema da segurança pública. De fato, a gente tem uma operação que foi desencadeada de forma bastante grande, né, porque ela condiz com o tamanho do crime organizado, né? O crime organizado no país tem se entranhado em vários espaços, em vários ambientes, e no que diz respeito especificamente ao PCC, no ambiente financeiro, para fins de lavagem de capitais. Eu ontem li uma entrevista concedida pelo promotor em São Paulo, Lincoln Gaquia, que atua há mais de 20 anos na repressão contra o crime organizado, e chama muita atenção da sociedade quando ele dá a seguinte declaração: é mais fácil dizer em qual ramo da economia o PCC não está. Exato. É muito forte essa declaração. De fato. Como que funciona isso? O PCC nasceu na década de 90, né, dentro da estrutura carcerária. E ele se desenvolveu, como em geral as ORCRIMs, né, as organizações criminosas se desenvolvem, com uma estrutura muito bem elaborada e, de fato, com características empresariais. Né? Então, a gente tem divisão de tarefas, a gente tem hierarquia, a gente tem uma estrutura empresarial bastante sedimentada, que foi sendo construída ao longo do tempo. Né? E a necessidade dessas organizações criminosas é de, com os ativos ilícitos que ela acaba colecionando, ela precisa passar esses ativos para a vida cotidiana com uma aparência de legalidade. E aí a necessidade desse entroncamento em relação ao sistema financeiro, porque você precisa, para manter essa estrutura empresarial ilícita, fazer o branqueamento, né, a lavagem de capitais ou de bens, dando à sociedade a impressão de que aqueles recursos, de que aqueles valores, montantes vultosos, nós temos, tenham uma aparência de legalidade. Né? Mas agora nós temos uma sofisticação, né? Porque no passado o que nós tínhamos de informação era o dinheiro, o negócio do PCC era o negócio das drogas, o comércio internacional, os capitais eram conquistados na Europa, nos Estados Unidos, eles eram trazidos, repatriados ao Brasil e eles precisavam de empresas fictícias, empresas fantasmas, para fazer o processo de lavagem. Mas agora não, agora eles estão inseridos no comércio, as empresas de fato funcionam, têm funcionários, prestam serviços. Como é essa atuação? Na verdade, não é agora, né? A gente já vem há algum tempo com essa realidade. Então, a necessidade de ramificar suas funções. E à medida que o crescimento da ORCRIM, né, da organização criminosa, se estabelece, ela precisa fazer de novo com que esse capital agora tenha uma aparência de legalidade. E ela foi crescendo a partir de uma estrutura financeira robusta. Não é? Então, diferentemente de outras organizações criminosas, o PCC tem uma estrutura muito mais bem delineada e tanto que ela se tornou, na verdade, a maior facção criminosa do país, também já ocupando espaços aqui na América do Sul, em outros países, né, a ponto, inclusive, de afastar outros eventuais
como é que eu posso dizer, adversários, concorrentes, né, concorrentes, né, e de fato ela foi crescendo de maneira assustadora. Quando ela surgiu, a gente não tinha o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, né? Então, há algum tempo, com a abertura, por exemplo, das fintechs, né, você passa a ter ali a possibilidade de um ambiente tecnológico que vai dificultar a investigação criminal e o acesso a esses ativos ilícitos por conta dessa utilização das fintechs, que não existiam, né? Até 20 anos atrás a gente não tinha essa realidade. A gente já está aí com quase 40 anos, né, dessa facção criminosa sendo desenvolvida. E esse desenvolvimento vai se atualizando também. Como uma grande empresa, né, que busca não somente ascensão, mas qualidade para a manutenção dos seus negócios, é dessa forma que o PCC também trabalha, né, com uma eficiência, né, que a gente pode utilizar, de tal monta que ela, de fato, comanda praticamente a maior parte dos territórios brasileiros, embora esteja mais centrada no estado de São Paulo. Essas fintechs a que a senhora se refere há pouco são uma espécie de instituição financeira, mas que não era fiscalizada como? Agora existe a promessa do Ministério da Fazenda de que elas vão passar a ser consideradas como bancos, por exemplo, e vão passar por fiscalização. Isso vai contribuir na investigação? Fundamental, né? Na verdade, a Receita Federal já estabeleceu ontem uma mudança na resolução, né, exatamente para fazer uma fiscalização mais eficiente, já que as fintechs não tinham as mesmas obrigações das instituições financeiras, envolvendo, sobretudo, grandes valores. Grandes valores arrecadados, por exemplo, em relação ao setor alcooleiro, né, onde o PCC começou a atuar, né, desde a compra da usina, de convênios e acordos com refinarias, também com os postos de gasolina, com a adulteração de combustíveis. Então, os valores, vejam que, na verdade, a gente não está falando daquela criminalidade do dia a dia, e isso a gente precisa entender. Uma organização criminosa, ela não tem uma forma de atuação daquela criminalidade do dia a dia. Então, a gente vai ver mega atuações envolvendo tráfico de drogas, tráfico de armas. Isso continua sendo a base da estrutura de arrecadação de dinheiro, roubos a banco, sequestro, mas o que se aufere de lucro ilícito dessas condutas precisa passar por essa espécie de branqueamento. E o melhor lugar que foi encontrado foram as fintechs, exatamente porque elas não têm as mesmas necessidades em termos de obrigações de prestações de contas relacionadas a altos valores de maneira individualizada, né? Porque elas adotam a ideia das chamadas contas bolsões, onde você congrega um grupo maior de pessoas e não precisa individualizar. Então, isso por um bom tempo acabou sendo um prato cheio, né? Uma rota, um portão aberto para a entrada das organizações criminosas, como aconteceu com o PCC. Né? Então, no momento em que isso começou a ser observado, há necessidade de você adotar medidas de investigação estratégicas também mais modernas, não é? Quando a gente pensa em criminalidade, a gente associa muito imediatamente a prisão. Mas se eu prendo e não combato o cerne de sustentação dessas organizações criminosas, que é a estrutura financeira, que a mantém, né, durante tantos anos, inclusive com o poderio e com o protagonismo que vem adotando, naturalmente ela vai crescendo, buscando esses espaços, se ramificando e se debatendo. Perdão, engasguei. Se debatendo exatamente com essa incapacidade do Estado, né, de acompanhar na mesma proporção a eficiência que essas estruturas acabam desenvolvendo. Então, a medida de fazer com que as fintechs agora não possam se subsidiar mais das chamadas contas bolsões e tenha que prestar contas, isso é uma forma de facilitação da fiscalização pelos órgãos públicos e, consequente, dificultar um pouco mais essa atuação do PCC. Professora, para a gente entender um pouco melhor como que funciona essa estrutura toda, lendo aqui a entrevista do promotor envolvido nisso, ele já falou sobre empresários iniciados. Isso. Seriam empresários captados, digamos assim, ou cooptados
pela organização criminosa para fazer parte do esquema. E aí são atraídos pelo interesse de ganhos fáceis ou mais rápidos, com a lucratividade maior. Mas também existiriam empresários que são atingidos, mas que não necessariamente têm conhecimento disso. Porque a ramificação já é tão grande que você negocia com um outro empresário e não sabe que aquele é um iniciado do PCC. Então você pode estar negociando com um negócio do PCC sem saber. Exatamente. Esse é o grande questionamento que envolve a lavagem de capitais. Porque, de fato, essas pessoas se apresentam como empresários, né? Como aqueles que querem fazer parte da vida econômica do país de uma maneira aparentemente lícita. Então, há, de fato, aqueles que são cooptados, e essa cooptação gera consciência do que está sendo feito, não é? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no posto de gasolina, que vai ter uma adulteração, eles fazem, obviamente, testes, não é? Para saber a qualidade daquele combustível. A gente vê, por exemplo, que foi introduzido uma quantidade de metanol no álcool que não é admitida, que não é autorizada. Então, um posto de combustível tem essa possibilidade de identificar, não é? Então, na ponta, talvez seja mais fácil a gente identificar esses problemas sem que necessariamente eu diga que eu não estou sabendo, né? Mas quando a gente passa faz essa análise do ponto de vista da cadeia econômica, né, da cadeia de produção, a gente começa a enxergar os problemas. E aí é onde a gente vê quem de fato foi cooptado e está tendo lucros ilícitos e usando suas próprias empresas para dar a legalidade aparente a esses recursos, como se eu estivesse fazendo um negócio legítimo dentro do país. Só mais um negócio legítimo. Daí a necessidade de se fiscalizar individualmente essas estruturas, o que não acontece com o uso das fintechs. A violência também pode estar inserida no processo, sem dúvida. Como, por exemplo, a coação a pessoas ou a ameaça como instrumento para você comprar postos de gasolina, terrenos, né, terras ali onde você pode plantar a cana-de-açúcar para o negócio dos combustíveis. Isso também acontece, né? Sem dúvida. Quando a fiscalização ela não acontece a contento, o que acontece é que, na verdade, aquele pequeno empresário não é cooptado, ele é coagido. Não é? Então, no momento em que ele é coagido e cede, essa pessoa não pode ser chamada de criminosa. Ela, na verdade, é tão vítima quanto aqueles que nem imaginam que isso é fruto de uma prática indevida. Então, a gente tem essas características. E a Polícia Federal, por também estar fazendo parte dentro desse contexto, dessa operação, não somente recente, mas de outras investigações anteriores, tem que fazer essa distinção. É para isso que serve a investigação qualificada, né? Uma investigação que vai colocar os pontos nos is, vai efetivamente distinguir quem é o criminoso e quem é aquele que, na verdade, foi coagido e se sentiu realmente, do ponto de vista do que a gente chama legalmente de uma coação moral irresistível, impossibilitado de resistir àquela força, né, que vem por trás do PCC, com toda a violência que lhe é peculiar. Professora Kézia Lira, especialista em segurança, está conversando conosco aqui sobre a mega operação que tivemos e descobriu questões de envolvimento do PCC na economia formal. Professor, acho que quem está nos acompanhando agora deve lembrar o caso das milícias e o domínio de áreas específicas, as áreas comunitárias, né, que também tem um domínio ali de prestação de serviço, como venda de GLP, venda ilegal de sinal de TV a cabo, prestação de serviço de segurança com coação envolvida, enfim. Nesse caso, a gente poderia dizer que o negócio do crime organizado, ele está se convertendo em um negócio expandido. Qual é o negócio do PCC? Antes o negócio era o tráfico de drogas. Qual é o negócio do PCC hoje? Continua sendo o tráfico de drogas, o tráfico de armas. A diferença é que existem estruturas criminosas que também atuam no país, como, por exemplo, o Comando Vermelho, que tem uma forma de atuação um pouco diferente do PCC. O Comando Vermelho ainda padece de um certo desequilíbrio estrutural e ainda exercita suas ações ou angaria seus recursos de uma maneira um pouco mais violenta. Não é? Então, no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho ainda tem o seu domínio maior, enquanto o PCC
desenvolveu-se na principal capital econômica do país, que é São Paulo. Né? O Rio de Janeiro hoje sofre impactos relacionados a essa violência e criminalidade crescentes. O PCC não deixa também de viver essa realidade, mas enxergou uma outra forma de atuar. Então, embora eles tenham disputas territoriais em relação ao tráfico, a manutenção dessa estrutura ela é muito mais bem elaborada do ponto de vista das ações do PCC em relação ao Comando Vermelho. Não é? Então, continua havendo essa criminalidade? Sim. Mas, por exemplo, o Comando Vermelho, por ter uma essência um pouco mais violenta, faz com que o PCC não fale a mesma língua do Comando Vermelho. Porque o interesse do PCC é a arrecadação e a manutenção dessa estrutura para o enriquecimento ilícito. O Comando Vermelho também tem isso? Tem, mas se utiliza de meios mais violentos do que empresariais, como acontece com o PCC. Professora, se a gente olha, toda a estrutura que a senhora descreve aqui para a gente faz lembrar muito a máfia italiana, sim, o narcotráfico do México, da Colômbia. Nós estamos nesse nível? Eu diria que nós estamos caminhando fortemente para isso, infelizmente. Existem alguns países que identificam, na verdade, o PCC como grupo terrorista, não mais apenas como uma facção. O Brasil ainda enxerga e trata o PCC como facção criminosa, né? Já que a gente tem uma irradiação para o exterior também, só que ainda de forma muito localizada. Né? Então, a máfia ela acaba sendo mais abrangente do ponto de vista da internacionalização de sua ação do que acontece ainda hoje com o PCC. Né? Mas há realmente um olhar que se volta para o PCC já como uma dessas estruturas terroristas, né, e que atuam não somente dentro do aspecto da criminalidade não violenta, né, ou violenta, tráfico de armas, tráfico de drogas, envolve uma criminalidade aparentemente não violenta. Enquanto o Comando Vermelho, por exemplo, está mais preocupado em matar eventuais pessoas que não arquem com os custos disso, o PCC tem uma visão empresarial que faz com que ele não se preocupe tanto com o aspecto da violência em si, embora também seja uma estrutura violenta, não é? Mas sim da arrecadação e do enriquecimento ilícito de maneira muito mais ampliada do que acontece, por exemplo, com Filhos do Norte, que também é uma facção localizada mais na região norte, com outras facções. Para a gente ter uma ideia, o Comando Vermelho ele disputa territórios com facções internas no Rio de Janeiro. O PCC já não tem essa necessidade, exatamente porque ele conseguiu, a partir da sua forma, do seu modus operandi, ter um domínio muito maior e menos beligerante com outras facções. Nessa entrevista que eu citei para a senhora, do promotor Lincoln Gaquia, foi perguntado a ele sobre a agência antimáfia que o Brasil poderia criar nesse plano de segurança pública que se discute, que é elaborado pelo ministro Ricardo Lewandowski, apresentado em discussão para o Congresso Nacional. Existe uma forte oposição da Polícia Federal, inclusive o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, diz que é contrário, que a Polícia Federal já exerce esse papel. Uhum. A senhora é a favor ou contra essa agência? Querido, veja, a gente frequentemente fala sobre a necessidade de política de segurança pública. Frequentemente. De certa maneira, estava um pouco arrefecido esse debate do ponto de vista da mudança de legislação, da criação de órgãos específicos para determinadas áreas. E aí, quando um evento desse acontece, reacende esse mesmo debate. E o grande problema desse tipo de situação, né, do gatilho que gera o novo ou o renovo do debate, é a criação das soluções mágicas, não é? Para tentar arrefecer o debate, porque politicamente isso gera um constrangimento para as instituições, né, para os órgãos públicos, porque a gente vê que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Não, o prejuízo se estabelece e aí vem o Estado para tentar achar uma solução. A gente não consegue andar parelho
né, de modo a não deixar que essa criminalidade se estenda, que cresça ainda mais. Então, é preciso a gente ter uma análise muito mais acurada, muito mais aprofundada a respeito dessas supostas estratégias, né? De fato, a Polícia Federal tem um trabalho de eficiência, de qualidade, conseguiu realizar uma identificação dessas ramificações de maneira bastante interessante, já gerou a necessidade de mudanças no mercado financeiro também, não é? Mas essas soluções mágicas não me parecem as mais adequadas. A gente precisa tratar a segurança pública do dia a dia de uma forma e a segurança pública que envolve as grandes organizações criminosas de outra. Como eu digo, na organização criminosa, não adianta eu simplesmente prender quem faz parte daquela organização, porque vai vir outro para o seu lugar. Não é? A gente tem alguns desses grandes representantes ou comandantes dessas facções presos, né? Como o Fernandinho Beiramar, como o Marcola, né? Um do Comando Vermelho, outro do PCC, e estão aparentemente, por estarem em presídios federais, estão aparentemente limitados em suas ações. Mas isso não deixou, né? Não fez com que a organização criminosa não crescesse. Então, a prisão por si só, ela não é suficiente. A forma de investigação precisa ser modernizada, sim. As instituições policiais, seja Polícia Civil, Polícia Federal, elas têm capacidade de fazer essa investigação? Tem, precisa ser melhorada sempre, não é? Vou criar um novo organismo para isso? Qual a necessidade? Se eu tenho estruturas que podem ser modernizadas, mais bem estruturadas, para que a gente não corra atrás, para que a gente não fique atrás, correndo atrás do prejuízo, não é? Para que a gente consiga chegar antes e evitar com o trabalho de inteligência. Essa investigação é fruto de um trabalho de inteligência, não é? Então, por que não investir em inteligência da forma que é necessária para chegar a esses, agora sim eu vou falar, bolsões de criminalidade extremamente organizadas, que funcionam como verdadeiros estados paralelos no país. Então, o que está faltando é uma estruturação mais adequada. Não sei se a criação de um outro órgão seria solução, ou seria somente mais um órgão que vai ser criado, retirando funções daqueles que já existem e acabando, eventualmente, por esbarrar no mesmo problema da falta de estruturação. Professora Kézia Lira conversou conosco aqui sobre esse envolvimento do PCC dentro da economia formal e a última operação que tivemos, mega operação, que envolveu Ministério Público em São Paulo, Polícia Federal, Polícia Civil, e que analisa, investiga, né, como que essa organização criminosa conseguiu entrar, né, e se envolver em diversos setores da nossa economia e da nossa sociedade. Professora, muito obrigado pela presença aqui, por essa discussão e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, só queria fazer um complemento de informação. Não é somente na estrutura financeira que a gente está vendo, né? A gente tem um setor jurídico que é desenvolvido, político, além do financeiro. Por isso que eu falo que a estrutura é empresarial e muito bem desenvolvida, né? Não nasceu da noite para o dia. O crime também, né, tem seu modo de fazer lobby. Sim, sem dúvida. De eleger seus representantes. E de cooptar pessoas. E de colocar pessoas estrategicamente nessas áreas. Para conseguir adentrar de uma maneira que você nem precisa cooptar. A pessoa já entra com essa intenção, né, de ser a estrutura de sustentação dessas organizações. Agradeço imensamente e estamos à disposição quando houver a necessidade. Espero ter sido compreendida pela população que nos ouve e nos assiste. Muito obrigado, professora. Bom, e nós fechamos aqui o Manhã Cidade deste sábado. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Olha,